Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos ao terceiro ano, não é mesmo, Alessandra? Exatamente. Vamos aí iniciar mais uma jornada, né? Escrever bastante, ler bastante, produzir. Tem muita novidade, né, Márcia, pela frente? Com certeza. Olha só, vocês vão se preparar para o Enem, não é mesmo? Eu aqui, professora Márcia, que você já conhece desde lá do primeiro ano, e a professora Alessandra, né? A nova parceira de língua portuguesa. Exatamente. Companheira, amadinhos. Isso, fazendo parceria agora com a professora Márcia, nós vamos ler, trabalhar muita questão do clube de livro, né? Exatamente. Trabalhar as nossas obras, as nossas leituras e começar a praticar. E lembrando, pessoal, que agora é uma nova fase. Exato. Terceiro ano é aquele momento que você vai se despedir do ensino médio e você tem que dedicar tudo. É leitura de manhã, à tarde, à noite, sempre que possível, sempre que você tiver aquela folga, você vai trabalhar a tua escrita, vai trabalhar a tua leitura e todas as informações nesse momento, elas são importantes para você. Isso é verdade. E vocês perceberam, amadinhos, que o nosso cenário está diferente? Olha só. Bem diferente, né? Dê close aí no nosso cenário. Tem frase de Carlos Drummond de Andrade, uma muito conhecida, né? No meio do caminho havia uma pedra. Vamos afastar só um pouquinho, Alessandra, assim, um pouquinho para... Olha só. Vejam aqui, bem, ó, olha aí. Aí, ó, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Muita gente já trabalhou esse texto, essa poesia, e então a gente trouxe, né, para embelezar o nosso cenário. Além também de uma outra aqui dos Lusíadas também, de Camões, que vocês estudaram lá no primeiro ano. Temos também o Guarani, de José de Alencar, que vamos lembrar lá do segundo ano, né? Da questão do indianismo, não é mesmo? Então, vamos que vamos conhecer agora a temática da aula, a aula 1. Como que vai ser trabalhado, né? Esse ano, né? Essa unidade, né? Como que vai ser dividida o terceiro ano? 3 unidades, né? Primeiramente, nós teremos mais ou menos umas 20 aulas, né, Alessandra, de nivelamento, revisando o primeiro ano, o segundo ano, tá certo? Depois, teremos em cada unidade ao término, teremos o clube de leitura. Agora, Amadinho, você vai ficar apenas com uma obra para fazer análise, para fazer a sua leitura. Beleza? Temos também a nossa atividade extra classe. Beleza? Atividade extra classe que você, olha, novidade aí, você vai criar um canal. Não é isso, Alessandra? Exato. E aí, gente, antes de nós falarmos sobre o nosso canal, que é bem importante essa atividade, só para reforçar, nós passamos pelo primeiro ano, passamos pelo segundo, chega no terceiro, quando nós falamos no nivelamento, você vai relembrar desde a base todo aquele conteúdo, todo aquele material que vocês já viram, não é verdade? Exatamente, todo o conteúdo. Tá? Né? Então, assim, você vai praticar. Tudo que, digamos que eu tenha feito anotações lá atrás, no meu primeiro ano, no segundo, pegue seu caderno, pegue seu livro. Nós temos também, que é muito importante lembrar, sobre o Revisa. Além das nossas aulas, do nosso material, vocês têm essa plataforma que ela é riquíssima, que vocês podem trabalhar os exercícios, podem praticar. Temos os simulados, temos as redações, que você vai praticando o Revisa. Momento de treino, né? Isso, aquele momento de treino que não para. Terceiro ano, nós sempre comentamos assim, você não só estuda aqui, né? Você leva para casa, faz a leitura, é sábado, domingo, não tem feriado, e aí você vai embora porque você tem o Enem. E o Enem vai cobrar muito isso de você, a parte da leitura e da escrita. E como é que eu aprendo, como é que eu aprimoro? É praticando. Exatamente. E falando na questão da escrita, vamos trabalhar bastante a competência 1, isso onde é cobrada bastante essa questão dos desvios gramaticais. Então, vamos lá para a nossa primeira aula, aula 1.1, nivelamento. Então, de olho aqui na tela, nós temos o seguinte, ó, orientação ortográfica, grafia de certas palavras e expressões. Nós temos aqui o A do verbo haver,
acerca de, separado e junto, e acerca com verbo haver. Bem-vindo e bem-vindo com if, demais junto e separado, mal com L, mal com U, todo dia e todo o dia. Belezinha? Ai, professora, eu já assisti, eu já vi essas aulas. Por isso que é a aula de nivelamento, tá certo? Isso. Revisão geral. Exato. E aí lembrando também que são palavras que quando você fala, por exemplo, a professora Márcia disse o A com H, sem H, né? O acerca junto e separado. Quando você pronuncia, é a mesma coisa. Exatamente. E aí você precisa saber dentro do texto qual é a forma que eu vou utilizar. É de mais junto, é de mais separado, é o mal com U, mal com L? Então segue aqui o nosso nivelamento para os senhores. E olha aqui a nossa foto, né? Aqui a professora Alessandra Gomes Farias, graduada em Letras Português, né? Pós-graduada em Língua Portuguesa e Literatura. E aí nós temos também aqui a professora Márcia Ramos Martins, que os senhores já conhecem, né? Segue a graduação Letras Português, pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior. Pessoal, eu gosto muito da parte da literatura, então nós vamos trabalhar muito essa questão aí dos nossos autores, né? Das nossas obras, e aí vamos praticando. Então, dando sequência, temos aqui os conteúdos do componente curricular Língua Portuguesa, terceiro ano, ensino médio. Nivelamento, mais ou menos umas 20 aulas. A parte gramatical, né, envolvido lá no nivelamento, gramática, literatura, produção textual. Vamos trabalhar vários gêneros. Temos o clube de leitura, questões do Enem, atividade extra classe, canal. Olha só a temática, né? Ó, canal de vídeo da escola, mundo midiático, viver bem e melhor. Olha só o tema para a nossa atividade extra classe. Gostaram? E aí nós percebemos também que vocês já fazem trabalhos desta maneira, né? Nós temos acompanhado as outras disciplinas e vocês têm essa facilidade em lidar com o aparelho de vocês que não tem como viver sem, que é o celular. Né? Exato. Então, é um tema que nós pensamos, repensamos, escolhemos para que vocês façam a parte da escrita, vamos pesquisar, né? Ver por onde que eu vou caminhar, por onde que eu vou trabalhar e depois monta aquela parte que eu acredito, nós acreditamos que o que vocês mais gostam, aquelas filmagens, as produções através aí da tecnologia que vocês tanto conhecem. Então, olha só, como aqui no nosso quadro, aqui no nosso estúdio tem... No meio do caminho tinha uma pedra. Então, agora, essa questão do nivelamento no conteúdo, amadinho, vamos lá. Quando eu cheguei, nós chegamos aqui, na verdade, né? Falamos assim, sejam lá, amadinho, sejam bem-vindos. Vamos começar logo pelo bem-vindos. Olha só aqui nessa imagem aqui, ó. Veja que nessa imagem eu tenho, né, pra vocês, né, a amadinha abrindo a porta aí, ó. Bem-vindos! Né? Olha que linda aí, ó. Porque é a nossa primeira aula, né, Alessandra? Exatamente, já chega aí com bem-vindo. Agora, como é esse bem-vindo? Exatamente. Então, como você sabe, ele é um adjetivo, né? E é formado por justa posição. Como assim, Amadinha? Lembra lá da aula do primeiro ano? Ó, formação de palavra por justa posição. Olha só, não vai sofrer mudança nem alteração na hora da fala. Tá certo? Bem-vindo é grifado com if, sim, tá? E como ele é um adjetivo, se eu chego assim, falo assim, amadinhas, bem-vindas. Ó, porque eu falei amadinhas, então vai fazer a concordância com o nome, tá certo? Você já sabe que o substantivo, né, o adjetivo vai concordar com o nome a que se refere. Então, bem-vindo, se eu falo bem-vindo, opa, amado, bem-vindo. Amada, bem-vinda. E grafada, o quê? Com hífen. Ai, professora, será que existe bem-vindo separado, sem hífen? Amadinho, não. Bem-vindo de boas-vindas tem que ser grafada com o quê? Com hífen, beleza? Esqueçam, né? Não pode esquecer. Mas além dessa chamada, né, de boas-vindas, nós temos mais exemplos, aqui de olho na tela. Aqui nós temos o seguinte, suas amigas são bem-vindas aqui.
Vamos lá. Olha lá o exemplo, né? Ó, vou grifar aqui, ó. Mostrar para vocês que eu tenho a palavra amigas. Veja bem aqui, ó. São bem-vindas. Porque eu tô falando do quê? Das amigas. O outro exemplo. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Mas aqui não está especificando. Tá certo? Ó, tá grifado e, ó, com hífen. Beleza? Se falo seja bem-vindo, com certeza é uma pessoa do sexo masculino. Não é assim? Ele é bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Então, automaticamente você já lembra que eu tenho ali o masculino. Rogério será bem-vindo a esta cidade. E agora? Aqui, Rogério. Então, Rogério é bem-vindo. Então, se bem-vindo é uma palavra, né? É adjetivo, tá caracterizando. Então, tá caracterizando quem? Rogério. Tá bom? Masculino. Então, vou usar bem-vindo. Mas se for uma palavra feminina, eu vou usar bem-vinda. Se a palavra for feminina e estiver no plural, vai também ficar no plural. Certinho? Mais outro exemplo aqui para vocês. Prestem atenção aqui. A saudação é bem-vinda. Aí nós temos aqui, olha lá. Olá, sou Carla. Prazer, bem-vindo. Qual a diferença que eu vejo entre o bem-vinda lá de cima, né? E esse bem-vindo aqui? Vocês conseguem observar essa diferença? Porque quando eu pronuncio a palavra, ela sai da mesma maneira, né? Exatamente. A saudação é bem-vinda. E aí ali eu tenho no diálogo, né? Olá, sou Carla. Prazer, bem-vindo. Aí, o que nós temos aqui? Esse bem-vindo, você já está observando que está junto e sem o hífen. Por quê, amadinho? Porque é o nome da pessoa, é um nome próprio, tá certo? Ela se chama Carla. Ele, bem-vindo. O nome dele, amadinho, é bem-vindo sim. Quando for nome próprio, é tudo junto. Em vez de usar o M, vai ser escrito com o quê? N, porque só escreve M antes de P e B. Vamos relembrar, né? E a tirinha aqui do Quino, né, da Mafalda, o que tá dizendo assim? Bem-vindo à escola. Olha só, porque aqui, ó, olha só. Bem-vindo, né? Bem-vindo, de boas-vindas. Beleza? Certinho? Vamos dando sequência agora, saindo do bem-vindo. Agora... Qual é o nosso próximo? Olha aí, pessoal. O A, A, né? ou A. Ou A. E agora? Porque quando eu falo, Márcia, é a mesma coisa, né? É a mesma A coisa. ou A. Só que aí você fica naquela dúvida, você vai ter que prestar atenção no contexto. Será que eu estou falando, né, desse A que vai indicar distância, A que vai indicar passado? Opa, se for para indicar tempo decorrido, tempo passado, você já sabe que é do verbo haver. E o haver começa com que letra, amado? Com H. E só é possível perceber isso, esta diferença, através do texto. Quando você vai produzir, quando você vai praticar, aí você vai lembrar, não é este aqui, né? É isso que eu vou colocar. E ainda falando das pedras no caminho, que vocês verão sempre, pessoal. É isso, às vezes fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir aprender isso. É uma pedra no meu caminho, é um obstáculo. E o que é que eu faço com os obstáculos? Eu desvio. Né? E como é que eu vou desviar? É praticando, é lembrando daquela aula que foi explicada, que foi dada. Porque se todas as vezes que eu encontrar uma pedra no meu caminho, eu desistir, aí você não vai muito longe, né? Com certeza. Você precisa, faz alguma coisa com essa pedra, desvia, mas não deixa ela atrapalhar o teu conhecimento, porque na verdade é isso. Eu tenho o A sem H, com H, como é que eu vou saber? Através da tua prática. Então, um macete que eu sempre falo, Alessandra, quando você usar o A sem o H, ele vai dar ideia de tempo futuro ou distância. Encaixou na questão de se for ideia de distância, tempo futuro, A sem H. Se for para indicar tempo decorrido, tempo que já passou, ou ideia, tempo passado, então vai ser A com H, tá certo? O A do verbo haver, beleza? Ai, professora, eu não tô entendendo nada. Calma. Fique calmo, por favor. Por quê? Vamos tirar essa fumacinha
da cabeça de vocês. Não é mesmo, Beatriz? Então, de olho aqui na tela, a gente vai mostrar aqui no quadro para vocês. Nós temos aqui, ó, de hoje a 3 dias, né? Correrá o prazo. Olha só. Vamos ler todas, aí eles vão pensando, né? Por exemplo, a nota foi registrada há 3 dias. Pensem aí. Estamos a 3 meses das férias. Né? Aconteceu alguma coisa, né? Vamos lá. Será que tá certo? Os portões serão fechados daqui a 30 minutos. O shopping fica a 2 quilômetros daqui. Então, será? Nós temos 2 frases aqui para você completar. Será que é com H, o A? Ou será que é o A do verbo haver? Lembrando, se você encaixar o verbo haver, você pode também substituir pelo verbo fazer. Fazer essa troca também. Beleza? Então, nós temos aqui, de hoje a 3 dias correrá o prazo. Ou seja, já correu, já aconteceu esse prazo? Lembra da dica, lembra da dica. Então, olha só, de hoje a 3 dias, tá dando ideia de quê? De futuro. Então, eu vou usar com H ou sem H? Vamos lá. Muito bem, Victor, esse menino é muito inteligente. Vamos completar com a letra bem bonita da professora, o Azinho aí, que tá indicando tempo futuro, beleza? Vamos para o próximo. A nota foi registrada há 3 dias, ó, faz 3 dias. Lembra da dica. Olha só, faz 3 dias. A nota foi registrada faz 3 dias, ou seja, tempo passado. Então, eu vou usar o verbo haver. E pegaram aí? Então, vamos lá, colocar do verbo haver. Há 3 dias, só fazer essa troquinha. E aí? Né? Muito fácil. E essas 3 aqui, amadinho, olha só, era para você observar. Se você observasse aqui na primeira, estamos a 3 meses das férias. As férias já ocorreram? Não, ainda vão acontecer. Então tá aí, o Azinho foi empregado corretamente, tá bom? Que tá indicando tempo futuro. A próxima, os portões serão fechados daqui a 30 minutos. Olha, aqui há 30 minutos já ocorreu? Ainda não. Então vai ser esse Azinho aí, né? Indicando tempo futuro. O shopping fica a 2 quilômetros daqui. Agora preste atenção aqui. Aqui já não está indicando mais tempo, tá certo? Está indicando o quê? Distância. Então eu só uso o A para indicar tempo futuro ou distância. E o A com H, que é do verbo haver, indicando o tempo passado. Beleza? Certinho? E aí, Fácil. gente, foi uma excelente dica, né? O que vocês podem fazer? Anota no cantinho do caderno, pega o caderno de vocês, que eu sei que vocês têm, o caderno de língua portuguesa, bem desenhado, bem decorado, né, Márcia? Para nossa disciplina. Aí você coloca essa dica, coloca lá o A com o H e coloca a explicação, de repente, da forma que você entendeu, que foi explicado. Quando você for praticar, você vai lembrar daquele conteúdo e do que você anotou. Exatamente. Mas, como nós não somos bobas, a gente já trouxe tudo bonitinho aqui para vocês, ó. Um macete, um bizu. Como é que você fala? Bizu, macete, qual a outra dica? Dicas. Uma dica, né? Uma dica. Você anota a dica, você pega a dica. Exatamente. Olha só, então olha aqui na tela. Nós temos aqui, ó. A com H igual a tempo passado. Olha só, o que começa que lembra o passado? Você vai lembrar de história, pré-história. Então, com H, você lembra de história, de histórico, pré-histórico. E aqui tem a pessoa aqui, ó. Olha só, a mulher da caverna. Já tem ali identificando exatamente o passado, né? Indicar o passado, que era assim, né? Aqui nós temos aqui o seguinte, ó. Indicando o passado. Ele foi embora há alguns dias. Eu posso substituir faz alguns dias. Eu não o vejo há 5 anos. Faz 5 anos. Beleza? Viu só? E olha só, ele sempre fica na terceira pessoa, né? Do singular. Beleza? Não pode esquecer.
Agora o a futuro, né? Ó, você vai ser com a, ó, da ideia de adiante, uma coisa que ainda vai acontecer. Nós temos aqui o seguinte, daqui a pouco começaremos a prova. Daqui a pouco ainda vai acontecer. começar. Aí o que você vai prestar atenção? No verbo. Olha o verbo. Na desinência verbal, né? Você vê aqui, ó, começaremos, é futuro. Entendeu? Então já sabe que o tempo está no futuro. Outra dica. E quando indica a questão do futuro, a gente trouxe aqui, ó, tecnologia, nova tecnologia, robótica. Perceberam? Ó, quando eu vou falar do passado, eu tenho lá, né? Da pré-história. A mulher das cavernas, eu imagino. Aí quando eu tenho o futuro, eu tenho a tecnologia. Olha aí, representado. Então, certinho? Vamos que vamos. A briga ocorreu a 100 metros do colégio. Olha só, a 100 metros, da ideia de medida, distância. Beleza? Certo? Muito bem. O carro ficou a menos de 3 metros do precipício. Então, segue aí a mesma explicação, né? A briga ocorreu a 100 metros do colégio, o carro ficou a menos de 3 metros aqui. Tá certo? Do precipício, indica, pessoal. E pelo contexto você vai percebendo se é distância, isso. se é futuro, se é passado, né? Agora chegando mais outra aqui para vocês, ó. Acerca de, acerca de e acerca de. Amada, é a mesma pronúncia. Coisa, né? Você pensa assim, a mesma pronúncia. O que eu vou fazer com tanto acerca, né? Aí você chega aqui no exemplo, você está percebendo que quando eu tenho um acerca separado, quer dizer, perto de, aproximadamente, tá certo? Vamos tentar, diretor, colocar bem no centro aqui para a gente visualizando e mostrando para os nossos amadinhos exemplos. Então aqui, ó, nós estamos a cerca de 20 quilômetros do lugarejo, ou seja, a questão da distância. Vocês estão observando aí? Então, aproximadamente, perto de 20 quilômetros, tá certo? Então, próximo de. Agora, o outro exemplo nós temos assim, o cadáver estava a cerca de poucos metros do veículo colidido. Olha só o cadáver. Acerca dele. Então, você percebe que há uma ideia de distância, próximo de, tá certo? Quando, então, é acerca de separado. Mas preste atenção, muita atenção. Vamos deixar somente na tela, amadinho. Por favor, só o slide só na tela. Que nós temos aqui, ó. A cerca de arame farpado impedia o acesso do ladrão. Ó, aqui já não está dando a ideia de aproximadamente não, mas sim falando literalmente do quê? Da cerca. Exatamente esta cerca aqui, ó. Observa bem. Tá bom? Mas na hora que você tá falando, né? A pronúncia é a mesma. Você não consegue ver essa diferença, né? Essa diferença. Somente quando você vai utilizar dentro do contexto que só você no contexto. percebe o que é distância, tá bom? Que tá falando o que não dessa cerca, mas a cerca poderia ser de madeira, tá certo? Além de arame, pode ser de pneu, não tem problema. Mas essa cerca, eu tô falando da cerca, essa cerca aqui, substantivo. Isso. Tá bom? E foca bem aí, substantivo. Tirou a dúvida? Então, vamos dando sequência. Acerca de, quando eu me refiro a respeito de, sobre. Olha aqui os exemplos, pessoal. Haverá uma palestra acerca das consequências das queimadas. Vão observando aqui. Discutimos acerca de uma boa saúde para o caso. Quero tratar acerca dos lucros da empresa. Na reunião de ontem foi falado acerca do comportamento dos funcionários, né? Então, esse acerca, quando eu me refiro a respeito de, sobre. E aí ele coube em todos os exemplos aqui citados para vocês. Perceberam?
Então, quando você, na hora que você está falando, vai falar de algum assunto, a gente vai falar acerca de, entendeu? A respeito de. A palestra foi acerca de violência doméstica. Então, o assunto foi sobre, tá certo? A respeito de. Quando você faz o encaixe, né, Márcia? Exatamente. A respeito de, sobre, e aí você vai lembrar deste acerca de. Que é junto, beleza? Então vamos dando sequência aqui para vocês, aqui ó, mais outro. Agora acerca de, indicando o tempo passado ou existência de algo. Como assim, amado? Você sabe que o verbo haver tem sentido de existir. E nem não tem até a música, né? E nem sujeito. Olha só, lembrou, né? Exatamente. Então, esse, quando então, tá nesse sentido, por isso que tem existência de algo. E por isso que o verbo haver no sentido de existir. Beleza? Comprei meu carro há cerca de 3 anos. Aí tá no tempo de existir? Não, né? Tá indicando tempo decorrido, tempo passado. Há cerca de 2 anos, fizemos os testes. Olha só, há cerca, ó, o tempo que já ocorreu também, tá bom? Não faço treino há cerca de 5 anos, beleza? Então, todos esses 3 exemplos indicando o tempo passado. Olha aí. Nos outros exemplos, nós temos o seguinte. Na mediação, olha aqui na nossa mediação tecnológica, Isso. há cerca de 20 professores. Agora preste atenção. Há cerca, existe. Então aqui está no sentido de existência mesmo, tá? Existem, né, 20 professores, tá bom? Mas se eu uso o haver, vai ficar no singular. Se eu usar o existir, vai fazer a concordância, tá bom? Com seu sujeito. Naquela escola, há cerca de 200 estudantes. Amadinhos, há cerca, então, existência aí também. Há cerca de 10 candidatos para a vaga de emprego. Também, existência também. Então, com o verbo, né? Aqui o haver, ó, de existência e o haver de tempo passado, de tempo decorrido. Belezinha? Dando sequência. Demais ou demais, né? Aquela mesma história, mesma coisa, mesma pronúncia, professora, por que eu tenho que saber? Porque é importante para você conhecer. Demais junto. Igual a quê, pessoal? Exageradamente ou em demasia, né? Ele vai indicar o quê? Intensidade. Eu chorei demais. E é verdade, gente, vocês nem sabem. Eu chorei demais, pessoal. Então, esse demais aqui junto, tá? Porque ele me dá uma ideia de exagerado, intensidade. Estou bem demais. Desta vez, fomos longe demais. Então, aí tem aqui uma imagem, né? Olha essa imagem aqui. A amadinha com o olho maior do que a barriga. O que aconteceu? Ele exagerou, né? Exagerou na alimentação. Oh, meu Deus do céu, olha a gula. Ó, então, eu acho que comi demais. Então, para mostrar aí para vocês essa questão do exagero e da intensidade. Toda vez que você for usar para intensificar, vai ser o demais junto, tá certo? Exatamente. Exageradamente. Advérbio. Beleza? Estou bem demais. Fomos longe demais. Tá bom? Bem demais. Dá até para trocar também, ó. Estou muito bem, né? Fomos muito longe. Ó, olha o muito, né? Advérbio de intensidade. Então, toda vez que indica a intensidade, demais, junto. Junto, não esqueça. Coloca no cantinho, né? E os demais separado, professora Márcia. Olha aí, é o quê, pessoal? Ó, locução adjetiva. Aí você vai fazer troquinha pelo, quando for oposição, oposto, ó, a palavra de menos. Bem fácil aqui pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Faz de conta que eu tava brincando, de repente alguém vai lá me dar um soco. Nada demais. Só um soco. Imagina, só, né? Só um soco.
Então, você vai trocar, se encaixar de menos, vai ser de mais separado. Veja aqui os exemplos, ó. Não vejo nada de mais em sua atitude. Vamos trocar por de menos. Não vejo nada de menos em sua atitude. Belezinha? Então, foque aí, ó. O concurso foi suspenso porque surgiram candidatos demais. Ó, demais, ó, oposição de menos, tá bom? Separado, lembrando sempre. De menos separado. Coloquei, ou melhor, colocou mesa demais no salão. Você vai fazer uma festa, aí você quer dançar, o que tinha? Ó, mesa demais, né? Demais. Então, vamos colocar mesa de menos. Sempre fazendo essa brincadeira, né? Esse encaixe. Ela passou mal porque tomou remédio demais. Então, remédio de menos. Beleza? E aqui fica essa imagem para você, ó, lembrar do demais separado. Nada demais, só um soco. Olha o olho dela, ficou verde. E aí, pessoal, lembrem, né? Quando vocês forem falar, quando eu estiver me referindo ao demais, junto é aquela questão da intensidade, do exagero, né? Do advérbio. Quando for separado, tentem fazer a substituição por de menos. De menos. São dicas que você não precisa decorar regras, mas são dicas que você não esquece mais. Opa, vou usar o demais. É exagero a intensidade. Eu lembro daquela aula lá das professoras, né? Muito. Um advérbio, né? De intensidade que encaixa bacana. E aí você não tem como errar. Exatamente. Então, vamos lá? Dando sequência, então, agora chegando para vocês, um mal com L. Ah, esse é uma delícia, né? Um mal com U. Olha só, trouxemos aqui, ó. Olha só, lobo, mal. Passou, mal. Gente, se vocês soubessem, o nosso diretor é o lobo. Mas eu tô falando do lobo animal aqui, ó. Então, esse lobo mal, amadinhos. Vamos aqui, o diretor, pra gente? Vamos falar aqui. Vamos falar aqui do mal, né? Exatamente, do lobo o lobo mal. Olha só, uma regrinha básica lá do tempo quando você era criancinha, que a professora ensinou. Um macete, encaixa. Então, quando o mal, adjetivo que vai caracterizar, né? Lembrando, vai caracterizar quem? O nome, tá certo? Então, se você trocar por bom, é adjetivo. Se não encaixar o bom, já sabe que vai ser com L, tá? E quando o mal é com L, ele pode ser um substantivo, ele pode ser um advérbio, ele pode ser uma conjunção, tá certo? Então, aqui neste exemplo que nós temos aqui do lobo, ó, o lobo passou mal. Esse primeiro mal com U, porque ele é adjetivo. E esse mal com L? Ele passou, eu poderia trocar assim, o lobo passou bem. Mal, bem. O que é isso? É o advérbio, é o modo que está. É o mal estar também, né? Vamos dizer assim. Beleza? Então, mal com L, bem. Mal com U, bom. Coloca no cantinho do caderno que não tem erro. São dicas, pessoal, assim, porque cada um escolhe uma forma de estudar, não é assim? Uma forma de pegar as dicas. Então, eu usava muito isso enquanto estudante. O professor falava, eu anotava no cantinho. A professora Márcia acabou de falar, mal com L, bem, não é isso? Aí você faz. E mal com U, bom, você não erra. Não encaixou o bom, já sabe que vai ser com L. Já sabe que é com L. E olha só, nós trouxemos um trechinho de uma música. Aqui, ó. Eu não vou cantar, vou ler apenas. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Lembraram, então, já ouviram? Se o bem e o mal existem. Aí você já sabe, ó. E aí, antes da palavra bem, antes da palavra mal, apareceu o quê? O determinante. Que é esse determinante? O artigo, não é isso? Então aí, o mal que está aparecendo aí na letra dessa música está sendo com a função de substantivo, tá certo? Mas aqui, Alessandra, a gente não vai ficar focando,
lá na classe gramática, porque você já Não, sabe, não. já sabe, amadinho, você já aprendeu, você já... Ih, chamada! Desde lá do Exatamente. ensino fundamental, você já sabe disso. Mas isso ajuda também. Esses macetes. Ah, eu sei que é substantivo porque veio com determinante. É claro que contribui, que ajuda bastante. Tá bom? Na hora, principalmente na hora de responder as questões. Aqui nós temos outras. Vou afastar um pouquinho aqui, ó. Eliana começou a passar mal. Então, esse mal aí, ó, advérbio. Como é que fica? Como é que vocês acham que fica aí, né? Eliana começou a passar mal. Eu vou trocar. A Eliana começou a passar boa. Pois é, não bom, pode, né? não Eliana pode. começou a passar bom. Não dá. Não cabe, não encaixa, não cabe, percebe? Porque esse mal aí é advérbio, então vai ser mal com L, tá certo? Temos que combater o mal. Olha, esse o mal. Ó, tem um determinante aí, o ozinho. Então, esse mal aí tá como substantivo. Aí, era previsível que ele se comportaria mal. Aí, já está como advérbio. Beleza? Vamos que vamos, de olho na tela. Então, mal com L, vejam só, eu tenho a conjunção, né? O exemplo, mal a prova acabou, todos saíram. Aí, ó, olha só o macete para saber se esse mal é conjunção. Você vai substituir. Ó, essa conjunção aí tá dando ideia de tempo, temporal, ó. Assim que a prova acabou, todos saíram. Ó, viu só? Quando a prova acabou, todos saíram. Viu só, amadinho? Então você vai encaixando. Opa, então, amadinha, é conjunção temporal, ó. Eu vou trocar mal com L por assim que ou quando. Então, esses dois exemplos como conjunção. Exatamente, mal com L. pessoal. Aí nós temos aqui também, ó. Estava tão fraco que mal podia caminhar. Olha só a massinha aqui, ó. Fraquinho, não tô conseguindo caminhar. E aí, olha, ela estava tão fraca que mal, né? Podia caminhar, dificilmente conseguia caminhar. Ou seja, eu tô cambaleando. Tá caindo já. Tô caindo. Amadinho, então quando você encaixar mal com L, encaixar dificilmente, tá bom? A custo, já sabe, vai ser mal com L. Beleza? Mais outro exemplo. Mal fala outra língua. Dificilmente fala outra língua. Mais outra aí. Mal sabe ele que isso não é certo. Mas dificilmente, né? Sabe ele que isso é o certo. Beleza? Fácil, né? Então, sempre lembrando, né? Para você essa questão do mal com U, mal com L. O mal com U sempre vai ser adjetivo e o mal com L pode ter função de substantivo, de conjunção, de advérbio. Belezinha? Então, é importante que vocês tirem todas as dúvidas neste momento de nivelamento, porque nós vamos produzir muitos textos, né? Exatamente. E durante as dissertações dos senhores, será necessário conhecer esse A com H, sem H, o mal com L, mal com U. Aí eu tenho o acerca de, a cerca normal, aquela cerquinha lá que nós conhecemos. É neste momento, pessoal, que a gente precisa tirar todas as dúvidas, sem pressa, né? Se tiver aquela professora não compreendi, manda aqui pra gente, a gente repete, não tem problema, mas vocês precisam, neste momento, compreender e não esquecer mais. Porque, assim, existem conteúdos que a gente vê ali, depois, amanhã eu já nem lembro mais o que foi que eu vi. Agora, quando você aprende, aí acabou. Aí ninguém tira de você, não. Vai então, produzir, vai embora aí no mal com U e no mal com L. Exatamente. Aqui fica mais exemplo para vocês, com mal com U de adjetivo, né? Aquele homem é mau. Quem tem medo do lobo mau, que faltou colocar aí, no caso, malzinho. Ele é um mau cantor, ele é um bom cantor. Ele é um garoto mau, ele é um garoto bom. Isso, faz a substituição e você não erra. Resultado, obtivemos um bom resultado. Certinho? Olha aqui uma tirinha para vocês. Aqui, vamos lá. Aqui a tirinha temos o seguinte, ó. O lobo mau não é bom de disfarce. Vovó, entre meu bem.
Mas Chapeuzinho Vermelho enxerga mal. Trouxe um lanche bem gostoso. Mal chegou, já quero devorar. Entre o bem e o mal, venceu o lado bom. Porque o lobo mau tem mau hálito. Olha aí, gente. Tá, levou uma cacetada. E vamos dando sequência agora, né? Para finalizar essa questão do nivelamento da nossa primeira aula, nós temos o emprego do todo dia e todo o dia. Preste atenção, ó. Quando todo ou toda não estão acompanhados de um artigo ou a, eles são pronomes indefinidos, como nos exemplos aqui, ó. Toda mosca voa. Eu trabalho todo dia. Toda mulher é bela. Traga toda a ferramenta que possui. Então, aqui neste exemplo, né, esse toda, quer dizer, está se referindo ao que ela possui. Ela só tinha o quê? Uma chave de fenda, um martelo, uma chave de boca e uma outra ferramenta. Então, ela só tinha essas daí, tá? Inteira, todas que ela possuía, tá certo? Toda a mulher é bela. Perceba que já mudou aqui, né? Olha, toda a mulher é bela, eu trabalho todo dia, haverá vacinação em todo o país, fiquei acordada toda a noite. E nessa imagem já diz tudo aí para vocês. Olha ó. aí. Quando todo ou toda estão acompanhados de um artigo, eles são adjetivos, significa o inteiro, ou seja, o todo, beleza? A noite inteira ficou acordada. Não é possível, chove todo dia à mesma hora. Adoro a hora do banho. Exatamente. Então, essa chargezinha aqui, né, que todo dia está chovendo, tá certo? Quando Bem se quer dar o aqui, sentido né? de qualquer um, utilize todo. Se, por outro lado, pretende-se dar o sentido pleno, completo, e em sua inteireza, né, no seu completo, utilize todo o, beleza? Com o artigo. Agora, Amadina, nossa hora de produzir, que é o nosso trabalhando gênero. Eu acho que é a hora que eles mais gostam da aula, Márcia. Exatamente. É a hora que eles vão produzir, que eles vão fazer. Tô certa, pessoal? Ai, Alessandra, com certeza. Então, nesse período de nivelamento, a nossa produção, né, o trabalhando gênero, vai ser com a construção de mapa mental. Que ajuda, Que tem ajudado bastante, né? vocês. E aqui, Amadinho, você pode observar. Então, qual foi o conteúdo da aula estudado? Não foi orientação ortográfica? Aí você vai fazer o mapa mental do assunto estudado, Isso. beleza? Aqui está o esquema para vocês, tá bom? Uma boa produção. Cada um à sua maneira. Eu sempre reforço a questão das cores, quanto mais Exato. aquele visual. O conteúdo também é extremamente importante, né? Então você tenta casar uma coisa com a outra, capricha nos detalhes, o que foi que você viu, qual foi a nossa aula, qual foi o nosso conteúdo. E aí você vai fazendo o teu mapa mental e vamos ficar aguardando, né? Exatamente. Ô, amados, terminou o nosso primeiro momento, mas daqui a pouquinho, ó, esse daqui a pouquinho estaremos de volta. É já, né? Com H ou sem H? Até lá, amados!